O frio chegou e com ele um aumento nos casos de doenças respiratórias em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, os números preocupam. 2025 supera o número de mortes desde o início dos registros em 2009. Para falar sobre as síndromes respiratórias e os cuidados nesta época do ano, eu converso agora com uma professora da Faculdade de Medicina e pneumologista Caroline Torres Augusto. Professora, muito obrigada pela sua participação e também por aceitar o nosso convite. E a gente já começa perguntando, o que explica esse recorde no número de mortes por gripe neste ano em Mato Grosso do Sul? Em parte por conta da demora em procurar a vacina, né, que é a nossa proteção adicional, e de certo modo também na suspeita, né, da gripe como uma causa importante de internações. Então, as pessoas que necessitaram realmente de assistência mais adequada, né, que procuraram serviços de saúde, tiveram uma evolução um pouco mais, mais grave, né, esse ano. E a gente observou, sim, um aumento de casos, tanto de influenza quanto também de Covid, relacionado à parte agora ambiental, né, mudança climática, aglomerações que o frio acaba trazendo também para nós. Quais os principais riscos, professora? Os pacientes que têm maior risco, eles são faixas etárias menores ou os idosos, né? Então acima de 60 anos já é uma preocupação. Os fatores de risco relacionados ao período de vida também, por exemplo, gestantes ou a atuação profissional, os profissionais de saúde, são alguns fatores de risco que motivam daí a vacinação dessa população um pouco mais precoce. E existem também as doenças crônicas, né, que são inerentes às vezes ao paciente e aí sim destacam um pouco mais, né, deixam esse paciente um pouco mais vulnerável às doenças respiratórias agudas, que seriam aí a influenza, o Covid, a bronquiolite, entre outras. Então, em relação aos sintomas, a influenza ela vai, assim, o paciente vai observar febre um pouco mais persistente, dor no corpo, mal-estar, tosse, e vai apresentar o cansaço, fôlego curto, que daí sim acho que é o que motiva mais a procura aos serviços de saúde. Num paciente que já tem doença crônica, o enfisema pulmonar, a asma, o paciente tem sintomas adicionais, que seriam os chiados, a tosse com secreção e mais limitação para fazer o que ele estaria acostumado. O paciente é orientado a se isolar, né, a gente chama de isolamento, 5 dias de isolamento, que é o período de maior transmissão da doença, e ele recebe um tratamento específico, que é um antiviral, que é feito de acordo com a faixa etária do paciente. Então, no paciente adulto, um comprimido a cada 12 horas durante 5 dias, e dependendo dos casos de internação, a gente também transiciona para o paciente de maior gravidade. Muita gente, professora, confunde os sintomas da gripe com um resfriado comum. Como diferenciar e como saber que é hora de procurar ajuda médica? Os resfriados têm duração aproximada de 5 a 7 dias, né? A gripe também tem uma duração muito semelhante, porém o resfriado não vai se apresentar com queda do estado geral. Se for um quadro, né, assim, de resfriado, o paciente pode se sentir um pouco mais desconfortável, dor no corpo, mas não a ponto de ter febre alta, piora da sensação da falta de ar, a tosse com mais secreção. Por que é tão importante manter a vacinação em dia, mesmo para quem se sente saudável? Então, a vacinação ela fornece um mecanismo eficaz adicional de proteção para nós e, de certo modo, previne formas graves, que isso sim a gente observou um aumento de casos também nessa época, nesse ano em Mato Grosso do Sul. Então, a vacinação é um mecanismo prático, é barato, a gente pode receber a vacinação, né, a qualquer hora do dia, né, em setores que façam isso, como as unidades de saúde, o próprio drive-thru, que a prefeitura também disponibilizou esse ano para muitas pessoas que não tiveram acesso, né, aos serviços de saúde. Foram mecanismos eficientes para garantir uma imunização maior. Que outros cuidados são fundamentais para prevenir essas doenças respiratórias? Evitar aglomerações, então ambiente bem arejado, seja em casa ou de trabalho. Utilizar medidas simples como a lavagem das mãos, o álcool 70%. A gente pode comprar, né, em farmácias o frasquinho pequeno. A própria vacina já é uma barreira, né, sim, e manter a sua saúde
bem cuidada, né? Fazer o acompanhamento, já ir prevenindo situações que possam estar descompensadas e aí propiciar uma infecção mais grave. Eu queria pedir a todos, independente de idade, né, que se protejam, vacinem-se, usem a máscara quando tiverem sintomas, procurem a equipe de saúde em que você confia para conseguir fazer esse tratamento de maneira mais precoce e evitar essa sobrecarga que a gente tem visto dos serviços de saúde em relação à influenza. Professora, muito obrigada pelas informações. Eu quem agradeço o convite e estou à disposição. A gente vai ficando por aqui. Inscreva-se em nosso canal, acompanhe as nossas produções e fique por dentro das principais notícias da nossa universidade.